Bom dia, meu querido amigo, meu querido irmão. Que bom estarmos juntos para mais um sábado, revermos a nossa lição da Escola Sabatina, que fala sobre educação. E o tema dessa semana, nossa 8ª semana, é o título geral, Educação e Redenção. Bem interessante e bem útil para o nosso crescimento espiritual. Você viu, hoje aqui eu pude ver o nascer do sol às 5 e pouco da manhã, quando estava preparando esse material para apresentar para você. Foi muito bonito. E eu postei uma foto disso no meu Facebook. O nascer do sol aqui hoje foi muito bonito. Vamos agora cantar para iniciarmos nosso estudo. Eu quero cantar o hino número 215, Remido. Vamos cantá-lo juntos, com alegria e com entusiasmo, vibrando com Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez estamos juntos para recapitularmos aquilo que estudamos durante esta semana. Que Tu nos enchas com Teu Espírito Santo agora, com o Espírito Deus e Espírito Santo, para que compreendamos o que nos ensinaste e que também usemos isso para a nossa vida, para sermos transformados e estarmos atentos ao que Tens para nos dizer a cada momento. Permanece conosco agora, dirigindo a nossa vida e conduzindo-nos em Tua presença. É a súplica que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o verso para memorizar nós encontramos no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, e o verso 16. É um texto bastante interessante que fala sobre a Bíblia. E ele nos diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Bom, durante as semanas deste ano, nós estudamos essa lição em que nós estamos tratando importantes temas sobre educação e nós percebemos uma coisa interessante. O entendimento bíblico da função primária da educação é a redenção do homem. Isso que é interessante. Nós percebemos que a história fala de uma série de problemas e lutas, mas o final é um final glorioso, um final de vitória. O homem foi criado por Deus, a sua imagem, e devido ao pecado ele vive com sua natureza afetada pela maldade.
orgulho e todo tipo de pecado. Por causa da queda do ser humano, Deus mesmo fez um plano para salvar a humanidade. E este plano de redenção é oferecido através da graça de Jesus. E cada pessoa pode aceitá-lo e pode ser restaurada, sua imagem, quando ele retornar para buscar os seus filhos neste mundo. No livro Educação, Ellen White escreveu o resumo da relação entre educação e redenção. Diz o seguinte: restaurar no homem a imagem do seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual para que pudesse perceber o propósito divino de sua criação. Essa deveria ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da educação. Esse é o grande objetivo da vida do cristão. Talvez parte da motivação divina de nos fazer a sua imagem tenha sido que nossa semelhança com ele facilitasse a comunicação de seu amor e conhecimento para nós. Veja bem, a educação é um presente precioso que não deve ser subestimado. Como todo bom presente que recebemos, esse também é lá do céu, do alto, descendo do Pai das Luzes, conforme está lá em Tiago, capítulo 1, verso 17. Pode-se afirmar com segurança que Deus tem o coração de um professor. O professor gosta de compartilhar tudo o que sabe com seus alunos. E Jesus demonstrou que ele e o seu Pai são assim. Em João capítulo 15, verso 15 diz: porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Jesus falando aos seus discípulos. O que aconteceria se lêssemos a Bíblia através das lentes da relação aluno-professor? E se ouvíssemos nosso Divino Mestre e nos perguntássemos: o que Deus está tentando nos ensinar hoje com esta lição? Sair para passear pode ser uma oportunidade de aprender com o Mestre, recordando quantas vezes ele usou a natureza, bonita, bela, linda, como quadro para descrever, como um quadro para nos escrever alguma coisa. Em suma, devemos estabelecer e adotar o papel de aluno se quisermos apreciar plenamente o dom divino de educar. Talvez parte da motivação divina de nos fazer a sua imagem tenha sido que nossa semelhança com ele facilitasse a comunicação do seu amor e conhecimento para nós. Agora, como entender educação e redenção? São duas coisas interessantes, mas são duas coisas que andam juntas. O termo redenção é apresentado na Bíblia dentro do contexto da salvação oferecida por Cristo Jesus. Redenção lembra alguém que estava devendo muito dinheiro, uma dívida possivelmente impossível de pagar a outra pessoa. O Redentor paga toda a dívida. Jesus é o Redentor da humanidade. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, verso 17, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O ser humano não tinha nenhuma chance de pagar sua aliança pelos pecados. E Jesus veio ao mundo com toda a sua riqueza de graça e pagou a dívida da humanidade por meio do seu sacrifício. Isso chama-se redenção. O entendimento, a aceitação, a experiência pela qual Cristo perdoa os nossos pecados e nos oferece uma nova vida. A educação tem como principal objetivo oferecer ao ser humano o que esse mais necessita: entrar em um relacionamento direto com Deus. Todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus, ou seja, todos estão num estado de perdição. E entra então a educação cristã. Tem como objetivo levar cada pessoa a Cristo Jesus, pois somente Cristo pode redimir e transformar a vida. Por isso a educação cristã deve ser apenas para ensinar teoricamente o significado de cada coisa, mas principalmente, não deve ser apenas para ensinar teórico, mas principalmente para promover a ligação íntima de cada pessoa com a videira verdadeira que é Cristo Jesus. E também tenha a educação como agente de transformação. E no final eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, sobre o agente de transformação.
Precisamos ver a educação cristã como um meio de salvação. Não só como um meio de salvação, mas como um agente de transformação. E é interessante observarmos, porque essa transformação ela tem como objetivo restaurar a imagem de Deus no ser humano, que está num estado de perdição, em sua natureza pecaminosa, vivendo neste mundo caído e maculado pelo pecado. Assim, que sabendo que a salvação e a redenção vêm somente por Cristo Jesus, Ellen White escreveu o seguinte no livro Educação Cristã, página 436. A coisa de maior importância deve ser a conversão de seus alunos, para que tenham um novo coração e vida. O objetivo do grande mestre é a restauração do homem à imagem de Deus. É cada dia. Bem, na parte de domingo nós começamos a ver sobre imagem de Deus. Como é que o homem originalmente foi criado? O que diz lá em Gênesis, no capítulo 1? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, versos 26 e 27, conforme a nossa semelhança. E então domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. O texto diz, a imagem de Deus os criou. Agora, o que aconteceu com essa imagem de Deus após o pecado? Capítulo 5, versos 1 e versos 3. Aqui diz o seguinte, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. E o verso 3 diz o seguinte, Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Então notem, Deus fez o homem à sua imagem, e agora o homem, após o pecado, ele está gerando filhos conforme a sua própria imagem. A imagem do homem. Já não estamos mais formando filhos à imagem de Deus. Essa expressão, imagem de Deus, ela tem fascinado as pessoas. Os estudiosos, os teólogos, há muitos séculos, têm buscado entender essa imagem de Deus. O que é essa imagem na qual os primeiros humanos foram criados? Por exemplo, será que isso significa que Deus se olhou no espelho e formou a sua nova criatura a fim de que se parecesse com Ele mesmo? Ou significa que todas as outras formas de vida, o ser humano é a forma que mais se parece com Deus? Ou ainda, se refere à similaridade e compatibilidade espiritual e intelectual entre o Criador e a sua criação? As Escrituras não dão uma explicação sobre isso. Infelizmente, não há uma explicação precisa sobre essa expressão. Embora os estudiosos tenham derivado das Escrituras muitas interpretações possíveis, contudo, podemos ver que depois do pecado, a imagem de Deus foi alterada pela razão pela qual está escrito no livro Educação, que o objetivo da educação é restaurar o homem à imagem do seu Criador. O objetivo da educação é tornar o homem novamente aquilo que ele era na origem quando foi criado. Precisamos nos lembrar que Deus nos criou para ter um relacionamento conosco, assim como os pais querem ter um relacionamento com os filhos. Notem, Ele nos criou a sua imagem e nos tornou próximos dele. Agora vejam, Jesus assumiu uma função de professor. É interessante você perceber, quando você estuda a vida de Jesus, que ele, o Filho de Deus, ele tem diversos nomes. Ele é chamado de Filho de Deus, ele é chamado de Messias, ele é chamado de Filho do Homem, Salvador, Redentor, é chamado de Senhor, Cordeiro de Deus e muitos outros nomes ele é chamado. Mas é interessante observarmos o seguinte, para o relacionamento com os homens,
esse relacionamento que ele teve com o ser humano durante 3 anos e meio no seu ministério público, na Judéia e na Galileia, ele aparece ali sendo chamado como professor. Ele é chamado de mestre, rabi, e todos eles têm o mesmo significado de professor. Quando Nicodemos foi procurá-lo à noite, ele chamou de rabi, mestre, e assim por diante. Agora, note, Isaías, no capítulo 11, ele revela a função de ensino de Jesus. Lá nos versos de 1 a 3, de Isaías capítulo 11, quero ler com você, vamos ler aqui na Bíblia. Isaías capítulo 11, versos de 1 a 3, ali aparece uma definição não, mas a revelação do que Jesus Cristo foi enviado para fazer. Diz o seguinte: do trono de Jessé subirá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de reconhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. E então depois ele entra no assunto mais profundo. Mas percebemos que essa profecia messiânica de Isaías 11 é uma das mais surpreendentes da Bíblia, porque ela nos mostra o Messias vindouro em termos de educador. Alguém que traria conhecimento aos seus ouvintes, aos seus discípulos, alguém que traria conselhos, alguém que traria sabedoria e que os ajudaria a entender aquilo que a autoridade divina estava querendo dizer para o homem. Então agora a gente indo em frente, a gente percebe que quando nós começamos a falar na história bíblica, nós vemos a função das escrituras na educação cristã. É aquele texto que nós lemos no início, em 2 Timóteo, no capítulo 3, e ali quero ler de novo com você agora dos versos 14 até 17, que abrange esse texto. E aqui Paulo nos fala sobre a função das escrituras na educação cristã. Paulo nos mostra que a educação cristã ela tem como objetivo. E vejam aqui, começa no verso 14, capítulo 3 de 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. E aí no verso 16, que é o nosso verso para memorizar dessa semana, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e é útil para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A palavra para designar a primeira parte da Bíblia é Torá. Às vezes ela é traduzida como lei, em parte porque ali existem muitas leis nos livros que compõem a Torá. Mas na realidade a Torá significa ensino e instrução. Essa compreensão é diferente daquilo que muitos pensam ser a essência da lei. Às vezes as pessoas pensam que a essência da lei é corrigir e tudo mais. Mas na Bíblia, a essência da lei é saber as regras e regulamentos que nós devemos seguir, que devemos aprender para seguir e permanecer na graça de Deus. O conhecimento, a interpretação das leis é importante porque a lei ela foi planejada como um material de ensino e não como um material de cercar e proteger, mas um material que nos ensina como viver com sucesso, como viver em segurança em um relacionamento de aliança que Deus pretendia ter conosco.
Isso desde a criação. E quando você pega a Bíblia como um todo, você vê que primeiro vem a Torá, que são as leis, que são as páginas de ensino. E depois você vê, em seguida, vem os profetas, e os profetas nos trazem os livros históricos. Agora veja uma coisa interessante. Cada um tem uma finalidade. Os profetas continuavam ensinando. Os livros históricos agora mostram a história do povo de Deus. E mostra uma coisa interessante. Mostra as consequências de não aprender o que está sendo ensinado. E quando eu olho para os textos históricos, a história de Israel, eu percebo que não foi só Israel que não aprendeu. Parece que nós hoje também não aprendemos ainda muito bem como agir e como viver. Diante disso, Deus enviou através dos poetas agora os livros poéticos, que são o livro de Salmos, Provérbios, da sabedoria. Esses livros tiveram como objetivo ensinar aquilo que foi ensinado no Pentateuco, no Gênesis, na Torá, a primeira lei, ensinar através de poesia, através de cânticos. Isso, na realidade, é uma forma didática para facilitar as pessoas aprenderem. E você pode perceber que é muito mais fácil você aprender a letra de uma música ou de um hino do que você aprender um texto bíblico. Eu me lembro, quando adolescente, haviam textos bíblicos cantados. Olha, que facilidade para decorar aquele texto bíblico. Era impressionante. Eu nunca mais esqueci. Então, foi uma forma didática que Deus usou pessoas para levar o ser humano a aprender e rever e manter essa história, os acontecimentos, esses fatos, essas orientações vivas em nossa mente. Agora, depois que termina o Velho Testamento, começa o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos os evangelhos. Quando você pega os evangelhos para ler, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4, você percebe que ele está repleto de materiais planejados e executados pelo próprio Jesus. E qual foi a principal finalidade de Jesus com esses materiais? Ensinar sobre o plano de salvação. Então ele contou parábolas, milagres, mensagens explicativas que ele deu, por exemplo, no Sermão da Montanha. Ele ensinou como agir, como viver, como proceder. Então Jesus teve esse objetivo de ensinar. Depois disso vieram as cartas de Paulo, Pedro, Timóteo, enfim, as cartas de Tiago, João, as cartas. Notem, as cartas de Paulo têm um objetivo muito grande, muito interessante. Incentivar a proclamação do Evangelho. Lucas, ao escrever o livro de Atos, mostra o crescimento da igreja primitiva, com orientações práticas sobre a proclamação do Evangelho da salvação. E, finalmente, vêm os livros proféticos, que nos mostram o que irá acontecer no final da história deste mundo. E então nos mostra o que devemos fazer, como devemos proceder, como precisamos agir para sermos encontrados firmes e aguardando o retorno desse Messias, professor, que é Cristo Jesus. Então você percebe que a Bíblia tem um objetivo principal de ensinar-nos sobre a salvação. Então, o tema aqui, educação e redenção, a Bíblia tem como objetivo de nos educar para sermos participantes da redenção em Cristo Jesus. Alguns pensamentos que eu quero colocar agora, para entender a educação como um agente de transformação, ou seja, de preparação para a redenção. Como eu falei, ela busca, em primeiro lugar, restaurar a imagem de Deus no ser humano. Então nós precisamos entender o que é a imagem de Deus. E diante de muitas interpretações, podemos entender o que significa isso.
Podemos entender que Deus criou primeiramente o ser humano à sua imagem para ter um relacionamento, uma liberdade de escolha, capacidade de discernir, o livre-arbítrio. Veja bem, os animais têm instinto, mas eu acho que esse instinto aqui é bem forte muitas vezes em alguns. Eles não têm a capacidade de raciocinar ou preparar ou refletir sobre alguns aspectos. Eles podem ser treinados para isso. Mas eles não sabem discernir entre o bem e o mal, sobre as consequências das suas escolhas. O ser humano já tem esse sentido. A educação busca ensinar, treinar, capacitar e estimular o crescimento da razão. Não apenas a razão filosófica, como se vê na história, mas a capacidade de ponderar sobre vida e fazer boas escolhas, sendo o amor sincero a Jesus a principal dessas escolhas. Em segundo lugar, Deus nos criou à sua imagem com o objetivo de sermos representantes dele aqui na Terra. Ele é o Criador, mantenedor de tudo. O ser humano deve ser o seu mordomo, seu administrador. Aquele que cuida das coisas que Deus fez, como a natureza, os animais, enfim, o meio ambiente, o ambiente onde nós vivemos. E entender que a educação procura restaurar a imagem de Deus no ser humano é ensinar sobre o nosso papel e nossa função como indivíduos, como humanidade, para com este planeta. O que nós estamos fazendo por ele. E finalmente, a terceira maneira de entender esse tema é saber o que Deus é. Ele é um ser racional, assim como nós devemos ser. Assim, tendo sido criados à imagem de Deus, fomos criados para um relacionamento, primeiramente com o Deus e depois com nós mesmos, com os nossos semelhantes. E esse relacionamento implica uma série de coisas. Pessoas, natureza, tudo isso tem envolvimento. Mas também o ser humano, em todas as suas áreas, incluindo a questão social. Em cada aula, em cada atividade, os princípios do bom relacionamento devem ser inseridos a fim de ensinar que somos representantes de Deus em tudo aquilo que fazemos, incluindo nossos contatos com os outros. E por fim, a educação cristã é um agente de transformação, porque não deseja apenas formar seus alunos, mas principalmente transformá-los para uma vida completa de acordo com a vontade de Deus. Assim como acontece com a lagarta, que se transforma em uma linda borboleta. É aquilo que nós chamamos de metamorfose. A educação visa a uma mudança radical que envolve uma descontinuidade com o passado e um novo começo. Martin escreveu isso em 2017, em um de seus livros, na página 85. E eu quero finalizar com um pensamento de C.S. Lewis. Se o mundo todo fosse cristão, talvez não importasse se o mundo fosse instruído ou não. Mas a instrução existirá fora da igreja, existindo dentro dela ou não. Entretanto, o que precisamos entender é o seguinte: a boa filosofia precisa existir, se não por outra razão, mas principalmente porque a má filosofia que é ensinada no mundo precisa de respostas pela boa filosofia que nós aprendemos dentro da igreja. C.S. Lewis escreveu isso e eu achei bem interessante eu trazer para você nesta manhã. Então veja bem, a igreja está para ensinar as pessoas a entender a boa filosofia e dar, através da sua vida, respostas a más filosofias. Queridos, que você seja um educador conduzido pelo Espírito Santo. Assim, usado, você esteja apto para servir a Jesus aqui, agora e também eternamente. Seja um educador. Eduque aquelas pessoas que estão próximas de você a serem também resgatados, reconstruídos, transformados, redimidos por Cristo Jesus, pela graça de Deus. Que Deus o abençoe
para que você possa ser este líder, essa pessoa que leve outros ao pleno conhecimento da salvação em Cristo Jesus. E essa salvação nós só encontramos na rocha eterna, que é Cristo Jesus. E é este hino que eu quero cantar com você agora. Rocha eterna. Cante com alegria, cante conosco. Vamos orar. Pai querido, somos gratos a Ti pela redenção que providenciaste a nós através do conhecimento e da educação. Que essa educação que nós estamos recebendo possa servir para crescermos em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens, e assim ajudarmos outras pessoas a alcançarem um pleno conhecimento da Tua maravilhosa graça. Permanece conosco nesse sábado, instruindo-nos e conduzindo-nos em Tua presença e fortalecendo nossa fé em Tua companhia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Grato por ter participado conosco. Se você gostou, compartilhe, mande para os seus amigos essa mensagem e inscreva-se em nosso canal para poder divulgar mais esta mensagem de salvação a outras pessoas. Daqui a pouquinho estou de volta. Espero você para o culto que nós teremos dentro de instantes. Que Deus abençoe você e lhe dê um sábado agradável e feliz na presença de Jesus. Até já!